Esses dois capítulos que nós vamos acompanhar hoje, tem alguns pontos que, para mim, são importantes. Eu gostei muito do convite porque eu tenho uma admiração muito grande por alguns personagens da Bíblia. Não por quem eles eram, mas pelo relacionamento que eles conseguiram desenvolver com Deus. E sempre fico aquela dúvida, o que de tão especial tem? Como é que conseguiram? Porque eu tenho para mim que Deus não faz acepção de pessoas. E o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã, e sempre será o mesmo. Então, assim, o que é que fez com que essas pessoas, de alguma forma, tivessem um destaque? Em que a história deles ecoa até os dias de hoje e tem sido uma referência para que nós possamos pensar sobre as nossas vidas, né? Abraão, Moisés, Jó, Davi, Paulo. E estudando esses personagens, eu sempre venho tentando buscar compreender o que é necessário para que a gente consiga ter um relacionamento de maior intimidade, maior proximidade com Deus. Então, de alguma forma, eu vou tentar trabalhar isso aqui no capítulo 18. E o capítulo 19 é pauleira, que é sobre Ló, Sodoma e Gomorra. Então, a gente vai fazer um exercício juntos aqui e tendo uma abordagem para poder chegar a um bom entendimento do capítulo. Mas antes de iniciar, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, até para deixar aqui marcado. Conheço basicamente todos aqui. De uma forma geral, todos nós cremos que o nosso Deus é o único Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, que é o Filho de Deus, e que só por Ele, através dele, é para Ele que nós conseguimos ter acesso à salvação, à vida eterna e uma vida diferenciada. Todo mundo de acordo aqui? Amém. Segundo ponto que é extremamente importante para mim. Eu creio que a palavra de Deus é literal. Não importa o texto. Por mais que a gente leia e fique, como assim? Como é que isso está aqui? Eu creio que é literal. Eu creio. Literal? Literal não é alegórico, não é um livro de fantasia, não é um conto de fadas. O que está escrito ali aconteceu. Então eu creio na criação, eu creio em todos os eventos, eu creio em todos os milagres, eu creio em todas as circunstâncias que aos nossos olhos nós olhamos ali e falamos assim, puxa vida. E eu creio que o nosso Deus é o mesmo, e aí às vezes eu me pergunto, será que nós estamos conseguindo viver esse Deus, experimentar esse Deus? Porque quando eu vejo nas Escrituras algumas coisas que ocorreram, e que para Deus nada é impossível, pode ocorrer agora, um dos questionamentos que eu tenho feito na minha vida, a gente vai ficando velho, vai ficando mais chato, né? Aí eu começo a pensar e olho e falo assim, puxa vida, quanto que eu estou experimentando esse Deus? Quão medíocre tem sido a minha vida cristã? Será que realmente eu confio, acredito? Eu tenho policiado muito com relação à questão do evangeliquez, né? A gente tem assim umas frases feitas de Deus no controle. Será que está no controle? Ou você só fala isso da boca para fora? Não, será que você acredita que ele está no controle? Deus é minha força. Você acredita mesmo? Deus rege a minha vida. Será que você acredita nisso de verdade? Então vamos pensar nisso ao longo desse nosso estudo.
Algumas perguntas. Cremos então que a palavra de Deus é literal. E agora algumas perguntas pessoais. Não precisa levantar a mão, tá? Quantos aqui, em algum momento, para tomar uma dada decisão, não tiveram confiança suficiente para fazer algo de acordo com como as Escrituras orientavam? Quantas vezes nós tivemos dúvida? Quantas vezes esse passo de confiar foi extremamente difícil e você criou subterfúgios, outros caminhos, para fazer do seu jeito? Quantas vezes você ignorou? Algumas perguntas mais diretas. Quem aqui nunca pecou? Quantos aqui nunca mentiram? Quantos aqui nunca fizeram algo que, para seu favorecimento, poderia ter prejudicado o outro? Quantos aqui não fecharam os olhos para aquilo que deveria ter sido feito, que deveria ser feito corretamente, mas naquele momento não te traria um benefício? Você está entendendo o que eu estou te perguntando? Aonde eu quero chegar com isso? É que muitas vezes nós lemos esses personagens, vemos algumas circunstâncias, questionamos ele, mas nós não enxergamos para a nossa própria vida. Então eu quero desmistificar que Abraão não é um super-herói, não é sobrenatural, não é alguém especial, não é ninguém diferente do que eu e você. Mas não se trata de você. Não se trata desses personagens, se trata de quem é o nosso Deus. Você pecou essa semana? E você está aqui? Você tem desfrutado do amor de Deus? Você tem desfrutado da graça dele? Você tem desfrutado da bondade dele? Você tem conseguido enxergar isso na tua vida? Às vezes nós vivemos numa bolha e não enxergamos o quão Deus nos protege. Vamos lá então, vamos começar o nosso curso. Gênesis capítulo 18. Inicialmente a gente vai falar sobre os versículos de 1 a 15. Abra sua Bíblia, seu tablet, seu iPad, seu celular e acompanhe comigo. Eu marquei aqui alguns pontos que a gente vai dar destaque para poder fazer o nosso estudo de hoje, tá? O Senhor apareceu a Abraão próximo aos carvalhos de Manre. Marcelo várias vezes já tinha falado aqui com relação aos carvalhos de Manre, onde era essa localização. Aqui a gente está vendo onde estava Abraão. Na hora mais quente do dia. Pelo que dá a entender, seria final de tarde. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, próximos dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. O primeiro ponto que eu quero que você preste atenção. Qual foi a postura dele quando ele encontrou esses 3 homens? Talvez na sua versão esteja que ele se prostrou com o rosto em terra. Curvou-se até o chão e disse: meu senhor, se achar por bem favorecer esse seu servo, não passe por mim sem fazer uma palavra.
A partir daquilo, eu quero que vocês observem sobre como é que era a receptividade, culturalmente, como é que você recebia alguém que tinha valor, que era especial, como é que você tinha essa questão de receber, de cuidar dessas pessoas. Então ele coloca aqui: deixem que lhes traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou também trazer a vocês o que comer para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com este seu servo, sigam em frente. Está bem. Faça como você disse, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa. Pegue 3 seás da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu até onde estava o rebanho, escolheu um novilho bom e tenro e deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e pôs tudo diante deles. Veja, ele movimentou toda a estrutura para trazer o melhor. Cuidado, conforto, refrigério, alimento, descanso. Ele foi cuidadoso em tudo. E olha a postura dele. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé perto deles, debaixo da árvore. Meu querido, fala para mim, que postura é essa? A gente está falando de Abraão, que era o líder daquela comunidade, daquele clã todo. Ele recebe esses 3 homens, pede para servir do melhor, e depois que eles estão ali comendo, bebendo, a postura de Abraão é ficar ali em pé. O que você acha que isso representa? Servo, mordomo. Olha, eu estou aqui observando você para ver o que você está comendo, se você está bem, se você precisa de mais alguma coisa, eu estou à tua disposição. Sabe o eis-me aqui, eu estou pronto para atender vocês. Então, se a gente quer entender um pouco sobre por que esses personagens se destacam tanto, é começar a olhar a atitude deles. Eu me pergunto, eu tenho sido servo? Eu tenho acordado de manhã cedo e dito, eis-me aqui. Eu tenho me colocado de prontidão. Eu tenho tido cuidado para trazer um banquete, o melhor do meu trabalho, da minha vida, do meu dia, da minha hora, dos meus afazeres, para o Senhor e ao mesmo tempo estar ali atento, pronto para servi-lo caso ele precise de algo mais. Dá para enxergar a diferença. Aí você fala, mas Ricardo, são situações diferentes. Não, querido, todo dia é um dia de gratidão, de adoração, de devoção, de entrega, de serviço para o Senhor. Não é sábado e domingo na igreja, para alguns eventos sociais, não estou tirando o valor disso, tá bom? Mas o que não pode é chegar na segunda-feira e esquecer. Não, agora é segunda, agora eu tomo conta. Agora é o trabalho, agora é minha agenda, agora é a escola das crianças, agora é isso, agora é aquilo. Onde está Sara, sua mulher? Perdão, desculpa. Até sobre esse ponto aqui. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé, perto deles, debaixo da árvore. Alguém lê para mim Hebreus 13, versículo 2, por favor. Hebreus 13, 2, quem puder. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Não negligencieis a hospitalidade,
pois alguns sem saber acolheram anjos. Nesse caso aqui eu tenho plena convicção que Abraão sabia muito bem quem ele estava acolhendo. Por isso tem sempre prostra. E usou do princípio da hospitalidade do cuidado. Sério. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu. Então um deles disse: voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara tinha deixado de menstruar. Por isso riu consigo mesma ao pensar: depois de velha e enrugada, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Ele, porém, disse: não negue, você riu. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas vamos lá. Primeiro tópico que eu quero abordar com vocês é essa questão da postura de Abraão com relação às pessoas com as quais ele recebeu ali. Gênesis 18, de 1 a 3, a gente acabou de ler aí. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Ele disse: meu senhor, se achar por bem favorecer esse seu servo, não passe por mim sem fazer uma parada. Veja que, na realidade, esse evento não é nada novo. Porque no capítulo 17, na aula anterior, o Marcelo já tinha trazido aqui uma situação semelhante. Então, vamos lá. Gênesis 17, de 1 a 5. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e seja íntegro. Assim confirmarei a minha aliança entre mim e você, e o multiplicarei muitíssimo. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Então, a mesma atitude que ele teve no capítulo 17 é a mesma que nós estamos observando aqui agora no capítulo 18. Reverência, adoração. E Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de uma multidão de nações. Já não será chamado Abrão, Marcelo abordou na semana passada com vocês. Agora o seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de uma multidão de nações. E no mesmo capítulo, mais para frente, Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu ao pensar consigo. Veja, Abraão também já tinha recebido a informação de que ele teria um filho. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu ao pensar consigo. Poderá um homem, veja, ao pensar consigo, ele não falou, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Então Abraão disse a Deus: permite que Ismael viva sob o seu favor. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, dará um filho, e você o chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, que será a aliança eterna para a descendência dele. Olha que interessante. O que você vê de similar aqui entre a reação de Abraão e a reação de Sara? Os dois riram. Mas olha que interessante a gente avaliar isso aqui com um pouco mais de cuidado. Vamos pensar na postura de servo, daquele que está disposto a atender, daquele que reverencia. Alguém que entende o seu valor
quem ele é e com quem ele está. Eu vou tentar fazer uma analogia. Veja, eu não estou afirmando que é isso, mas é uma forma que eu enxergo aqui nessa situação, baseado no contexto, na construção deste texto aqui. Porque, olha, ele ri, pergunta para si mesmo e logo depois ele coloca uma condição. Você já teve uma situação em que você precisava de algo e que você não conseguiria ter? Você não teria competência, capacidade, condições de obter. E de repente alguém especial, alguém que convive contigo, bom, imagine qualquer circunstância, essa pessoa chega para você e te oferta algo que para você seria impossível de ter. Olha, eu estou te dando isso. Você terá isso. O que eu olho aqui para Abraão é que a posição dele é: isso é muito mais do que eu mereço. Eu já tenho um filho que é Ismael. Abençoa ele. Só que Deus vira para ele e responde: não é Ismael. Será um filho gerado por Sara e você vai dar o nome de Isaac. Outro ponto que a gente tem que observar é que até este momento nunca tinha ocorrido um evento semelhante. Nós não temos nenhum histórico anterior a Abraão de uma mulher estéril sendo agraciada por milagre a ter um filho. Mas depois de Abraão, nós temos vários eventos. Então, além do que, para Abraão, aquela circunstância era novidade. Para ele era novidade. Depois de Sara, nós temos Rebeca, esposa de Isaac, era estéril, teve um filho. Raquel, esposa de Jacó, era estéril, teve filho. Ana, mãe de Samuel, do profeta Samuel, era estéril, teve filho. Nós temos o exemplo lá de Eliseu com a Sunamita, que era uma mulher que não tinha filhos, que era uma mulher rica, e que por receber de forma tão bondosa Eliseu, também com essa hospitalidade, com esse cuidado, Eliseu chegou para o servo e falou assim: viu, o que falta para ela? O que eu poderia fazer para alegrar o coração dela? Ele fala assim: olha, ela é estéril, ela não tem filhos. E ela não pediu. E Eliseu lhe favoreceu com um filho. A história é maravilhosa, que depois, mais para frente, e ela fala para Eliseu: eu não estou te pedindo nada. Sabe a mesma condição de servo? Eu tenho tudo aqui, eu estou para servir, eu não estou te pedindo isso. Por favor, não me engane. Não me iluda, não me iluda. Talvez a postura de Abraão é muito semelhante. Olha, isso é impossível. Minha mulher já é velha, não menstrua. Olha a minha idade. Não me iluda, não precisa. E a mulher sunamita fica grávida e depois ela perde a filha, a criança. E aí ela vai ao encontro de Eliseu. E é engraçado porque no caminho o servo vai até ela e fala: aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Mas quando ela chega para Eliseu, para ele ela fala. Porque era com ele, o servo de Deus, que ele tinha que resolver. Então, olha esse contexto. Quantas vezes nós queremos algo, ou esperamos algo, e nós mesmos nos limitamos porque a gente acha que é algo a mais. Quem tem que definir isso é o nosso Deus, debaixo da sua soberania. E pode ser que Ele nos dê, pode ser que Ele nos tire. Porque tudo se relaciona à soberania de Deus, a quem Ele é, como Ele quer fazer, o que Ele quer te dar.
Portanto, quando eu vejo aqui essa condição de Abraão, eu olho isso diferente de como Sara reagiu. Vamos aqui fazer um comparativo. Por isso riu consigo mesmo, ao pensar, depois de velha enrugada e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano, voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Duvidou, riu. E aí depois, quando foi pega naquela circunstância desagradável, ainda mentiu. São posturas diferentes. Quando eu faço uma comparação sobre como Abraão reagiu. Querendo ou não, Abraão se prostrou, reverenciou como uma atitude de gratidão para receber aquilo. E talvez de coração aberto, falou assim, olha, não precisa, eu já tenho um filho, abençoo. Nós temos a tendência de olhar para esses textos, estou falando isso, talvez, não sei se isso cabe a você, mas olhamos o personagem e começamos a questionar a atitude da pessoa. A palavra de Deus está à nossa disposição para que nós possamos enxergar o enredo, observar o contexto e talvez meditar sobre o que eu posso extrair daqui. Por que eu tenho isso? Porque não teria esse texto na Bíblia à toa. Qual é a verdade que eu consigo extrair daqui? Eu consultei 3 comentários para poder dar uma olhada sobre esse ponto em específico. Porque outra coisa que é interessante você estudar a palavra de Deus é ter a curiosidade, né? Porque senão você só lê. Passa por cima e vira um livro de fábula. Mas por que essa atitude dela? O que eu consigo extrair daqui? Por que as escrituras não eliminaram essa situação? Olha que interessante que eu encontrei. Eu fiz um resumo para que a gente pense um pouco sobre isso. Eu vi aquele comentário bíblico do Matthew, o Wiersbe e do John Calvin. Cada um deles traz uma visão um pouco diferente, mas todas elas cabem. Olha que interessante. Para o Matthew, ele considera que, nesse contexto, há a condição de dúvida e incredulidade. Ele observa que o riso de Sara é uma expressão de dúvida natural. Opa! No início aqui eu fiz a pergunta para vocês. Quantos de vocês, em alguma circunstância, tiveram dúvida sobre uma decisão, sobre um fato, sobre algo? E às vezes, claramente, o Senhor está colocando à tua frente para te abençoar e você fica... Será que é isso? Isso é natural. Eu não posso descartar essa condição dela. Nós somos seres limitados. Alguém sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 minutos? Você pode ter expectativas do que vai acontecer no teu dia de hoje, mas você não sabe o que vai acontecer. E essas circunstâncias que estão fora do nosso controle, da nossa alçada, nós não temos poder para resolver sobre isso, pode nos gerar. Mas o problema é quando nós olhamos para nós. Outra coisa é quando eu olho isso no meu relacionamento com Deus. E isso é um ato de fé. Dada a idade avançada de Sara e sua longa história de infertilidade, sua reação reflete uma mistura de descrença e surpresa.
Henry vê isso como um reflexo da fragilidade humana diante das promessas milagrosas de Deus, que parecem impossíveis do ponto de vista humano. Quantas vezes nós lemos as Escrituras e enxergamos lá promessas, orientações, dádivas, algo que nós poderíamos usufruir. E intencional ou não intencional, consciente ou inconscientemente, pela nossa fragilidade humana, nós deixamos de lado. Eu vejo textos nas Escrituras em que eu olho quanto poder tem o nosso Deus, quanta majestade. Alguém aqui consegue definir Deus com uma palavra? Eu sempre tenho dito isso nos meus estudos. Alguém consegue definir Deus com uma palavra? Ah, ele é grandioso, nenhuma palavra consegue definir quem Deus é. O seu tamanho, o seu poder, a sua autoridade. Quando eu olho para as Escrituras e vejo o milagre da criação, de um mundo que nós enxergamos e vivemos e convivemos todos os dias, é um absurdo. Num universo que nós não conhecemos. Na perfeição em que as coisas interagem entre si para que nós pudéssemos viver e conviver dentro desse ambiente. Quando eu olho para as Escrituras e vejo os eventos que sucederam para retirar o povo do Egito, o mar que se abriu, quantos milagres, pessoas que ressuscitaram, mulheres inférteis que passaram a ter filhos, pessoas que creram, e coisas até que parece que eu estou vendo um filme da Marvel. Se alguém puder ler aí para mim, 2 Reis. Deixa eu só achar aqui a referência que é separada. 2 Reis 13, de 20 a 21. Se alguém puder ler para mim. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país toda a primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Ficaram com medo. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Opa! Até os ossos do homem. Você aqui há pouco disse para mim que acredita que a Bíblia é literal. Gente, quando eu olho para um texto desse, Eliseu morreu. Eles iam sepultar um corpo. Viram os moabitas, ficaram com medo, jogaram o corpo na primeira vara que acharam. O corpo toca os ossos de Eliseu e ressuscita. E aí? Você crê nisso? Ninguém nem pediu, né? Olha o tamanho do poder do nosso Deus. Olha as coisas que nós temos aqui. Olha o que a gente pode ter à nossa disposição. O comentário também diz o seguinte, quando Wiersbe analisa essa situação, ele fala sobre a abrangência da promessa de Deus. Wiersbe destaca que o riso de Sara serve para enfatizar a grandeza da promessa de Deus. Ele vê a reação de Sara como um exemplo de como Deus frequentemente promete aquilo que é humanamente impossível para demonstrar seu poder soberano. Para Wiersbe, isso sublinha a ideia de que nada é demasiado difícil para Deus. Quando nós lemos esse texto, a gente consegue enxergar isso. John Calvin diz o seguinte, interpreta o riso de Sara como uma mistura de dúvida e esperança. Ele sugere que, embora haja incredulidade inicial, isso não impede a fé de se desenvolver.
Calvin acredita que essa reação é um lembrete da luta humana entre dúvida e fé, uma experiência comum na nossa jornada espiritual. Só mais esse slide aqui, eu já libero vocês para o intervalo. Consequências e lições espirituais. Pensando em cada um desses comentários. Para Matthew, ele diz o seguinte: desenvolvimento da fé. Confrontação e crescimento. Deus confronta Sara sobre o seu riso, não para condená-la, mas para fortalecer a sua fé. A interação de Deus com Sara e Abraão reafirma a promessa divina e encoraja Sara a confiar no plano de Deus, apesar das circunstâncias aparentes. Wiersbe. Eliminação de limites humanos, possibilidades infinitas. A reação de Sara destaca a tendência humana de limitar Deus às possibilidades humanas. A promessa e o subsequente nascimento de Isaac servem como testemunho de que Deus pode transcender as limitações humanas. E Calvin diz o seguinte: riso como um tema redentor. De incredulidade à alegria. O riso inicial de Sara, que nasce da incredulidade, torna-se um tema redentor quando Isaac nasce, cujo nome significa ele ri. Isso simboliza a transformação de dúvida em alegria e cumpre a promessa de Deus de uma maneira que ultrapassa a compreensão humana. Vamos para o intervalo, a gente já volta aqui para dar sequência. Eu quero puxar uma palhinha de novo, para aquele tema que eu gosto, é de olhar para esses personagens que eu admiro em sentido. Eu gostaria de ser como. Não pelo que eles tiveram, mas, puxa vida, pela forma como Deus olhou para eles. Você entende? O que é dito deles não foram pessoas. É o que Deus disse deles. Assim como eu também morro de medo de alguns personagens, como Saul. Eu vejo que meu coração é muito mais destinado a ser um Saul da vida. E esse eu tenho medo. Mas tudo é uma questão, eu quero tratar aqui sobre a questão da soberania, caráter de Deus, sobre o homem em si e uma condição de reciprocidade. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos lá. Abraão. Olha o que as escrituras falam sobre Abraão. Tiago 2, 23 e 24 dizem: cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído, em algumas versões, creditado como justiça. Tá? Olha isso. Ele foi chamado amigo de Deus. Gente, pensa no teu melhor amigo. Confidente. É Deus virando e falando assim: ele é meu amigo. Privilégio. E olha, não foi só Tiago. 2 Crônicas 27 diz: não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra diante de Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. O que ele fez? Olha, chamando aqui, olhando para o contexto, querendo ou não, as decisões dele, a postura que ele tomou, o que ele fez, é realmente fantástico. Pensa, em Gênesis 12, primeira aula do Marcelo, então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Querido, para alguns que têm uma família grande, um bom relacionamento, avaliam como é difícil isso. Para outros não é tanto. Mas é simplesmente, do nada, Deus aparece para ele, viu? Larga tudo. Larga a família. Larga pai, mãe, larga tudo. E vai para onde eu te mostrarei. Ele falou para onde ia? Também não. Ele não sentou com Abraão: senta aqui, deixa eu te falar, o plano é esse, vai acontecer isso, assim. Não, ele simplesmente deu a ordem. E aí vem o contexto de Abraão convivendo com
dentro ali da Mesopotâmia, povos que eram todos panteístas, uma outra visão. Só que ele conseguiu olhar e falar assim, poxa, de todos esses deuses de madeira, de pedra, olha só, teve um que veio falar comigo. É esse. E ele acreditou. Então Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos e saiu de Harã. Agora, um ponto importante é claro que nós valorizamos essa disposição dele e a atitude dele ter crido, mas eu chamo a atenção para a condição da soberania, porque a pergunta é, por que Abraão? O que Abraão tinha de especial? Em Amós 3:2 nós temos, dentre todas as famílias da terra, escolhi apenas vocês. Quem escolheu? Deus. Então, quando eu falei, olha, desmistificar esses personagens, ainda que eu tenha uma certa admiração de, puxa vida, eu gostaria de ter esse privilégio, mas não há nada de especial. Foi Deus que escolheu. Por quais motivos, quais critérios? E não importa para você e não importa para mim. Isso é soberania. Então, quando eu vejo um texto desse, eu começo a avaliar o quanto eu estou trabalhando na minha vida a condição da soberania de Deus. Só ele. Nós temos outros personagens. Vamos lá para Moisés. Quando o Senhor aparece a Moisés, em Êxodo 3, versículos de 4 a 6, depois de 11 a 12. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou. Eis-me aqui, ele respondeu. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Reverência, temor, cuidado. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Aqui já a gente está nos versículos finais, de 11 a 12. Quem sou eu para me apresentar ao faraó, tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Sou eu que escolhi, sou eu que o envia. Mais para frente tem um texto que ele fala assim, não se preocupe com o que você vai falar. Eu vou falar. É meu plano, é meu objetivo. É minha estratégia. Por que Moisés? Por que esse povo? O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos eles. Foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez seus antepassados. Deuteronômio 7, de 7 a 9. Foi porque o Senhor quis, foi porque o Senhor amou. Não tinha nada de especial. Não é porque é judeu, não é porque é hebreu, não tinha nada especial. O Senhor disse, é essa nação, é esse povo, eu amo eles, eu vou cuidar deles, para que eles sejam diferentes e outras nações se convertam. Nunca foi para eles, só para eles. Sempre foi para eles, para que Deus pudesse ser exaltado e outros povos se convertessem. Soberania. Não é Moisés. E olha que Moisés também é aqui um personagem especial. Usado por Deus. Daqui para frente a gente vai ver uma situação bem especial. Bem interessante. Outro, Jeremias. Me chama demais a atenção Jeremias. Olha o contexto do chamado de Jeremias. A palavra do Senhor vem a mim dizendo, olha o que Deus fala para Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi.
Jeremias, deixa eu te falar uma coisa. Não é agora. Antes de você ser formado no ventre, você já era destinado a fazer o que eu vou te mandar fazer. Eu separei, eu designei profetas nações. Então eu disse, Jeremias, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. O Senhor tira... Não vem com essa. Não vem dizer que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. É o que eu quiser, é o que eu ordenar. Você vai falar o que eu quiser que você fale. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para proteger, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, derrubar, edificar e plantar. Você, porém, prepare-se, vai dizer tudo que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles. Olha, pensa que chamado maravilhoso. Pensa nos teus planos de vida e tudo aquilo que você está batalhando, se formando, estruturando, planejando para a tua vida. Tenho certeza que a última coisa que você pensaria é um chamado desse para poder falar para uma nação que estava completamente alheia a Deus. Você sabe com quem Jeremias teve que falar? Com reis, com soberanos, com sacerdotes, com o povo, com todo mundo. Não estou entendendo, Ricardo. É simplesmente o seguinte. Jeremias se colocou contra todos. Quantos inimigos ele teria? Todos os possíveis e imagináveis. Amanhã, segunda-feira, Deus te chama e fala assim, viu? Vem cá. Eu vou te mandar lá para um ambiente onde estão os muçulmanos, assim, e você vai... A gente riu, né? Da BND Sara, da BND Abraão. Pois o ponto se trata de soberania. O ponto é esse. De quem eu tenho inveja? Abraão, amigo de Deus. Jó, olha que interessante, servo de Deus. Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Você sabe por que ele era um homem íntegro e justo? Porque ele temia a Deus. Sim. Moisés, servo de Deus, profeta. Moisés era um homem manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Mais para frente tem um texto em que ele tem um problema com a sua irmã e com Arão. E o texto diz que Moisés era o homem mais humilde que havia sobre toda a terra. Sabe quem está falando isso? É Deus. Davi, você já imaginou um homem segundo o coração de Deus? João, o discípulo amado. E aí tem um ponto interessante, né? Quantos eram os discípulos? 12. Quais eram os mais próximos? Que a gente sempre vê nas escrituras? 3. Quem eram? Mas quem era chamado o discípulo mais amado? João. Muito bom. Então pensa comigo aqui, ó. Romanos 3, 21 e 23 diz: agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 2,11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aí você fala assim, mas não está esquisito isso? E principalmente o nosso último amigo aqui, o discípulo amado. Era que Jesus mais amava? O Senhor não tem acepção de pessoas. Aí, eu tenho acompanhado alguns pastores, alguns temas, e isso aqui me chamou demais a atenção. Salmos 18, de 25 a 26 diz:
sobre o Senhor, sobre Deus. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas. Então veja, ao fiel, fiel. Ao fiel ele não se revela irrepreensível. Ao irrepreensível, irrepreensível, não fiel. Ao puro, puro, e não e vice-versa. Mas ao perverso te revelas astuto. Em algumas traduções, inflexível. Onde eu quero chegar com isso? O que é que esses homens têm? Eles usufruíram de uma relação de reciprocidade. Então, não é que Jesus amava mais João do que os outros. É porque o coração de João era voltado para amar mais Jesus. Volta aqui. Não é que Deus escolheu Abraão para ser amigo, é que Abraão desejava essa amizade. Você está vendo a diferença? Você está vendo por que aquela postura é diferente? Olha o relacionamento que ele pleiteava. Jó, por que ele era um homem reto e íntegro? Porque ele desejava, ele temia o Senhor, ele queria viver, ele queria isso, e ele tinha. Moisés, Davi, o homem segundo o coração. Várias vezes Davi pisa na bola, mas quando ele volta da forma que reflete o que é um coração humilde, capaz de se arrepender. Então, não existe nada de especial nesses personagens. O que existe é o que eu quero viver com Deus. Você está entendendo onde eu quero chegar para o nosso estudo? O que é que nós queremos ter com Deus? Você está entendendo quando eu falo que não é de sábado e domingo? O que é que eu quero com Deus de domingo a domingo? Deus não me ouve. Deus não responde. Pode ser que sim. Porque não é o momento de você receber, não é para você ter isso. Mas o que é que você quer com Deus? Não, mas eu levo a minha vida do jeito que eu quero. Estou esperando que Deus me abençoe. Ou você vive uma vida tão boa que não dá tempo de pensar nisso, porque a vida está tão boa. Romanos 9, 14, 16. Ao contrário, guarde. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É Ele. Estamos falando de soberania. Posso pleitear um melhor relacionamento com Ele, desejar isso, e Ele vai me responder favoravelmente. Aí nós tivemos há pouco tempo atrás uma situação bem peculiar. Lembra que no início eu perguntei, quem não pecou essa semana, quem já teve dúvida, quem isso, quem aquilo, e para a gente realmente avaliar o nosso coração, que nós somos iguais a Abraão, a Sara, a qualquer um que seja. Você não é diferente, você não está aqui sentadinho de carteirinha assistindo esse cinema e julgando eles, é o que a gente faz. E a gente teve aquele contexto lá em que Abraão vai para o Egito e mente, fala da esposa, tal. Gente, eu não quero entrar no contexto do porquê. O Marcelo, de forma muito legal, falou, olha, tem um contexto cultural, ele sabia como eles reagiriam, quer dizer, tinha um planejamento, ele sabia todo o contexto, ele sabia tudo. Mas a gente fica, poxa, mas ele era alguém diferenciado com Deus e Deus o favoreceu. Como assim? Não sei. Você sabe o que aconteceu com ele depois? Olha, por exemplo, a gente fala demais sobre a questão dele ter um filho com Agar. Teve consequências. Teve Ismael. Quem que é Ismael hoje? É um calo no nosso sapato até hoje. Tiveram consequências em todas as coisas. Deus não deixou de ser justo ou não. Agora o problema é que a gente olha e fala assim, mas será que Abraão não amou o suficiente Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí a gente questiona, poxa, ele não obedeceu. Será que ele não confiou em Deus?
Como justificar o que ele fez? Eu pergunto para você, como é que você justifica as decisões que você já tomou que foram errôneas? Não é o mesmo patamar que Abraão. Abraão não pode. Porque aí eu acho que Abraão é especial. O problema é que não tem relação com Abraão. É sobre Deus. Porque Deus nos ama incondicionalmente. Aí é a graça. E a gente esquece disso. Sabe, você vai pisar na bola hoje de novo. Você vai pisar na bola amanhã. E Deus não vai deixar de te amar como Ele sempre amou. Eu estou falando de soberania. Eu estou falando de quem Ele é. Então é basicamente o seguinte. Deus nos ama quando não o amamos o suficiente. Você nunca teve uma crise? De questionar? Sentir que a sua fé está... Ou percebeu que não está amando Deus como Ele merecia? Deus nos ama quando achamos que o amamos. Isso é interessante. Você pode achar que o ama. Você sabe o que é o amor? Deus nos ama quando fazemos as coisas certas. Mas Deus também me ama quando eu faço as coisas erradas. Somos nós testemunhas disso, provas diárias. Ou você não faz coisa errada. E o amor dele mudou sobre você? Porque Deus nos ama incondicionalmente. Ele é fiel. Terminando, é isso aqui. Não é sobre nós, é sobre quem Deus é. Então é essa a relação de Deus com Abraão. Em outros contextos a gente vai chegar. Daqui a pouco tem um contexto, ele vai estar lá para Abimeleque, vai fazer a mesma coisa, vai pedir. Então vamos tentar olhar diferente. Gênesis 18. Marcelo vai me bater. Você me ameniza, ora. Gênesis 18, de 16 a 33. Eu vou passar rápido e a gente vai direto pro objetivo. Mas esse é o momento. Veja, tá lá Abraão com os dois anjos. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse... Olha o cuidado de Deus, olha como a amizade parte de Deus. Esconderei de Abraão o que estou para fazer, olha o cuidado com ele. Porque ele sabia que lá em Sodoma e Gomorra tinham pessoas que ele amava. Olha o cuidado dele. É fato que Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Como é que eu sei que é Deus que está aqui falando? Olha a resposta aqui. Porque eu escolhi. O único que poderia ter tomado uma decisão dessa, fazer uma escolha, era Deus. Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos de sua casa que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão que lhe prometeu. O Senhor então lhe disse... As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde às acusações que chegam até mim. Mas ele não é onisciente, não sabia? Ele sabia, mas ele não é injusto. Ele dá todas as possibilidades de você se arrepender. Então é tipo assim, eu estou indo lá para olhar com os meus olhos e ver se eu não acho uma pontinha. Aí agora a gente começa a falar sobre quem é Abraão. Olha que interessante. Depois de ouvir tudo isso, Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Ainda assim a exterminarás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que nele estão? E o Senhor, longe de ti... ele fala, longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Ele não está sendo desrespeitoso. Nós vamos ver que vários personagens muitas vezes clamaram a Deus, buscando a Deus sobre o caráter dele. Viu? Por um acaso, o que é juiz de tudo vai fazer isso? E o Senhor respondeu:
Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão tornou a falar. Eu já me atrevi a falar ao Senhor. Temor, cuidado. E eu não passo de pó e cinza. Senhor, pelo amor de Deus, olha, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Olha aquela postura dele lá atrás. Eu não passo de pó e cinza. Caso, porém, faltem apenas 5 para completar os 50 justos. Quer dizer, se fossem 45, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Ele disse, se eu encontrar 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu, por causa dos 40 não destruirei. Abraão disse, não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se eu encontrar 30, não a destruirei. Abraão prosseguiu, agora que já me atrevi a falar ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 fossem encontrados lá? E ele respondeu, por causa dos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por causa dos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para o seu lugar. E acaba esse contexto. Parece ousado, né? Falar desse jeito com o Senhor. Parece ousado. E por que 10? E olha, não deu certo os 10, porque 10 era Ló, a sua esposa, 2 filhas virgens, então não eram casadas, 2 filhas que estavam para casar, mais os genros, e parece que tinham 2 filhos, tá? 10. Mas se você for ver quem sobreviveu ali, não deu. Então o Senhor falou assim, viu? Não vai dar 10. Não vai dar 10. Quem mais fez isso? Olha que interessante. Em Êxodo 33, de 1 a 3, Moisés, depois o Senhor ordenou a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo, eu a darei à sua descendência. Olha que interessante. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititos, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde flui leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Olha o amor de Deus. Presta atenção que antes disso, por onde eles andavam, Deus ia junto, como uma coluna de fogo, como uma nuvem. Deus estava junto. O que aconteceu? O que aconteceu é que no capítulo anterior é o momento que desce Moisés com as tábuas, chega lá, está o povo com o bezerro de ouro. E ele se indigna. E o Senhor se indigna e vira para Moisés e fala assim, cara, não dá. Só que eu não posso me negar a mim mesmo, eu sou fiel. Tem essa promessa que eu assumi lá atrás. Você vai, mas você vai com um anjo. Eu não vou. Porque eu tenho medo. Se fizer mais uma dessa, eu vou matar todo mundo. E olha que no meio do caminho ele foi matando um monte de gente. Vocês se lembram? E ele falou para Moisés uma vez, você e a sua família vai ser o povo, o resto eu vou matar. E aí Moisés falou, não faz isso. Olha só. Moisés intervém. Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Tipo assim, pô, você mandou eu ir, agora quem que é que vai? Quem é mais ousado que isso? Disseste, eu conheço pelo... Disseste, olha o que Deus disse dele. Olha que maravilhoso. Eu conheço pelo nome e tenho me agradado de você. E ele vira para Deus e questiona. Da mesma forma que Abraão fala da justiça, ele fala assim, se tu te agradas de mim, revela-me os teus caminhos para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que essa nação é teu povo. O Senhor respondeu, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou, se não fores conosco, nem nos faça sair daqui. Já imaginou Deus falar assim, tá bom, eu vou. E na humildade de Moisés ele veio e fala assim, olha, de verdade, se você não for,
Acaba aqui. Por que ele pode fazer isso? Tem lá um contexto também, com Moisés, que interessante, em Números 12, de 1 a 9. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, mas não podia. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Olha os dois confabulando contra. Irmãos, perguntaram, também não tem ele falado por meio de nós? O Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Lá atrás a gente leu que Moisés era o homem mais manso que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam, dirijam-se à tenda do encontro vocês três, vamos conversar. Os três foram para lá. Então o Senhor desceu de uma coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele contempla a forma do Senhor. Porque não temeram falar contra o meu servo. Por que não temeram falar contra o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles. Você se lembra quando Deus abençoa Abraão e fala assim, abençoarei todos que te abençoarem e amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Marcelo trouxe isso pra gente no estudo. Olha, muito parecido aqui. O quê? Vocês estão falando contra Moisés? E aí, mais pra frente, quando a nuvem se levantou, afastando-se da tenda, Miriam estava leprosa. E a aparência dela era como da neve. E olha, Arão respeitou, porque não era ele quem deveria falar com Deus. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Existe essa palavra. Me perdi. Que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor. Ó Deus, por favor, cura. Foi bem objetivo, né? Mas foi misericordioso. Então, por quê? Porque Deus quis. Que Deus quer. Aquele que ele abençoa, ele abençoa. Pode ser que até naquela situação lá com o rei do Egito, Abraão tinha plena convicção disso. Ninguém mexe comigo. Agora, avaliar se ele agiu certo, agiu mal, é avaliar o nosso coração também. Quantas vezes a gente também utiliza de benefícios que nós temos para tirar uma vantagem própria. Muito bem. Gênesis capítulo 19. Em 8 minutos. Raquel, faz um pudim para ele. Ameniza o menino. Me ajuda, hein? Gente, é o seguinte. Depois leia o capítulo 19 inteiro. A gente vai falar. Calma. Eu vou tirar os pontos importantes. O que eu enxergo daqui? Porque o texto é complicado. Mas olha só. Tudo começou em Gênesis 13. Lembra salmos que a gente leu? Ao irrepreensível, repreensível. Ao puro, puro. Ao fiel, fiel. Abraão, Moisés, essas pessoas tinham uma atitude em que desenvolveram essa relação de reciprocidade. Vamos ver Ló aqui. Então Ló ergueu os olhos e viu toda a planície. Isso aqui foi no momento em que Abraão chamou ele e disse, Ló, não dá. Está tendo briga aqui. As minhas ovelhas, seus camelos, seu servo, meu servo, não está dando mais. Cara. E Abraão, onde quer que eu esteja, eu estou com o Senhor, está tudo certo. Cara, escolhe para onde você quer ir.
Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Olha, você já parou para pensar nessa pequena frase? Se ele partiu para a direção leste, é porque havia outras. Norte, sul, oeste. Eu nunca sei se oeste é para cá ou para cá, mas... Leste é esquerda? Leste, oeste, sudoeste, noroeste, centro-oeste. Então não é que tinha só duas opções. A gente lê e parece que é o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Não. Tinha muita opção. A escolha dele foi, opa, ali é bom demais. Olha só, para os jovens que estão aqui e para a gente. Quantas vezes surge uma oportunidade para a gente de emprego ou qualquer coisa? E aí a gente olha os campos irrigados, o nome, isso e aquilo, mas a gente não avalia se aquele lugar, naquele local, tem a estrutura, o ambiente, ou eu vou ter as condições de continuar mantendo a minha integridade com o Senhor. E outra, ele tinha Abraão para conversar. Você viu ele falar assim, Abraão, me ajuda aqui, cara. Eu sou mais novo. O que você faria no meu lugar? Em Provérbios nós temos a orientação de buscar orientação para tomar decisões. Com certeza Abraão ia virar, porque já se sabia, olha aqui, olha no finalzinho do texto. Olha, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Você está entendendo para onde você está indo? Eu estou tocado, eu vou evangelizar na Casa da Luz Vermelha. E começa com ele indo com todos os seus servos, com tudo que ele tinha, e acampando o próximo. E quando você chega agora no capítulo 19, sabe onde que ele está? Dentro da cidade. Morando lá. Enraizou. E você não ouve mais falar de servo de ninguém. Então a besteira começou lá atrás. Aí vem as barbaridades. Os 2 anjos chegaram a Sodoma, ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, assim como Abraão estava sentado à porta da tenda. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra, igual a Abraão. Então os princípios ele tinha. Então você pode ser cristão, ter os princípios, saber como se portar, o evangeliquei, saber o que falar, mas olha, viver é outra história. Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo, lá podendo lavar os pés. Olha de novo a hospitalidade, todo o cuidado e, além disso, o medo. Ele sabia para onde eles estavam levando os dois. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, por favor, meus irmãos, não façam esse mal. Aqui foi o momento que o pessoal já foi lá e falou assim, viu, queremos esses dois. Gente, não dá nem para falar, né? E o texto do capítulo 19 diz que, desde os mais novos aos mais velhos, a corrupção, a perversão, a imoralidade era total. Por favor, meus irmãos, não façam esse mal. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Pelo amor de Deus. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que for bom aos seus olhos. Não façam nada para esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Escolhas erradas, consequências erradas. E aí você entra num lamaçal que você só vai tomar decisão besta. E pior, às vezes achando que está fazendo certo. Vou proteger os anjos e vou dar minhas 2 filhas virgens para que eles... Você acha que elas sobreviveriam? O que a gente tem que avaliar disso daqui?
Cara, para onde eu vou? O que eu estou deixando entrar na minha casa? Quais são os limites que eu estou colocando? Porque tudo isso que eu estou me alimentando, ingerindo, me nutrindo, vai ter consequências nas minhas decisões, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, nas consequências, nas situações difíceis que eu vou ser colocado. Gênesis 19 fala sobre isso. Olha só. Então Ló foi falar com seus genros. Quando os anjos falam assim, bora! O Senhor vai destruir tudo isso aqui. Olha o nível. Olha o nível da contaminação. Então, Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas. Quer dizer, ainda tinham os genros que iam se casar com as filhas. Tinham as duas virgens, ainda tinham as outras filhas. Depressa, saiam deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Contudo, pensaram ele que estavam brincando. Que isso? Ao redor do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui a sua mulher, suas duas filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Olha a atitude de Ló. Como ele hesitava. Você está entendendo? Os anjos do Senhor foram lá, cara, vai destruir tudo. E você hesitou. Aí não é soberania. Aí é falta de fé, de crença. Aí é o homem, é o nosso coração corrupto. É a nossa natureza humana. Ou vocês também são ensinados. Quando ele hesitava, os homens agarraram Ló. Olha a misericórdia de Deus. A sua mulher, as suas duas filhas pela mão, e tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade. Porque o Senhor teve misericórdia deles, talvez pela intercessão de Abraão. Mas lembra a discussão com ele com Abraão? Ah, mas e 40, e 50, e 45, e 40, e 10? Não tem 10. Não tem 10. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Quem olhou para trás? Por que olhou para trás? O que ela valorizava? Você entende aonde ela estava, aonde ela convivia, o ambiente, e ela olhou para trás. Gente, se eu olhar para trás para aquilo, não se engane. Êxodo 25. Não se prostre diante deles, nem lhe preste culto, porque o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. As suas decisões vão ecoar. E eu não terminei aqui, mas mais para frente, foge, a mulher vira estátua de sal. E o que as filhas fazem com ela? Completamente perdidas. Não tem mais homem. Onde nós estamos aqui? A mais velha, vamos embebedar o pai. Eu vou dormir com ele para garantir a nossa geração. E no outro dia ele pega a irmã mais nova, viu, hoje então agora é sua vez. Vamos embebedar o pai. E as consequências? Os moabitas e os amorreus. Amém? Raquel. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Deus abençoe todos. Ótimo domingo.